Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com vocês para a gente fazer mais uma resolução comentada da prova do Revalida do INEP, a edição de 2021. Temos aqui a questão número 9, uma questão aí bastante interessante dentro do bloco de clínica médica. Vamos lá, vamos fazer o diagnóstico diferencial então entre basicamente pancreatite, colangite, abscesso hepático e uma anel de cabeça de pâncreas. Um paciente de 60 anos de idade, masculino, procura um hospital de atenção secundária com história de olhos amarelados há cerca de 4 semanas. Refere desconforto discreto em epigástrio e hipocôndrio direito. Nega febre. Ao exame físico, paciente emagrecido, ictérico, 4 cruzes em 4, eupineico, normocorado. No exame físico, em relação ao abdômen, está plano, flácido, depressível, com vesícula biliar palpável, indolor, sinal de Murphy negativo. Com base nessas informações, qual a principal, qual a hipótese diagnóstica para o caso clínico descrito? Vamos lá então. O que nós temos aqui de muito importante, pessoal? Primeiro, a idade do paciente, 60 anos, isso aqui nos ajuda. Esses olhos amarelados, fica relativamente fácil da gente pensar aí nessa icterícia. Esse paciente apresenta um desconforto discreto, tá? Então isso também é bastante importante. Discreto na região do epigástrio e hipocôndrio direito. O paciente nega febre. No exame físico ele está emagrecido. Pessoal, nas provas do INEP, tá? Isso aqui não é nossa prática clínica, no nosso dia a dia de atendimento, mas nas provas, quando coloca emagrecido, vocês têm que pensar em NEL, né? Sem dúvida nenhuma, uma neoplasia sempre vai entrar em pauta aí quando coloca um quadro de paciente ali com sinais, sintomas, às vezes crônicos, às vezes um quadro mais arrastado com emagrecimento, tá? Paciente ictérico, 4 cruzes em 4, ou seja, está muito ictérico, eupineico e normocorado. A outra coisa que é bastante interessante é esse caso, esse sinal da vesícula biliar palpável, tá? Então tem algumas doenças em específico que pode causar isso. Vesícula biliar palpável, indolor, tá bem? Sinal de Murphy negativo, isso nos ajuda ali a tirar, por exemplo, uma colicistite. Com base nessas informações, qual é o diagnóstico para o caso clínico? Vamos lá. O que nós temos aqui? Na alternativa A, ele colocou aqui para a gente uma pancreatite aguda. Pancreatite pode ter icterícia? Pode, tá? Não necessariamente, mas pode. O quadro de pancreatite aguda já está escrito, né? Agudo. Então o paciente abre ali com uma dor, normalmente uma dor bastante forte na região do abdômen. Esse paciente chega com muita queixa de dores. Ele, em alguns casos, tem febre e icterícia, tá? Então, esse paciente não tem febre, esse paciente está ictérico, no entanto, a dor é apenas um desconforto discreto, né? Então, a gente pode afastar aí o diagnóstico de pancreatite aguda, tá? Normalmente, na prova do INEP, quando ele vai falar de pancreatite, de hepatite, se ele quer, especialmente pancreatite, tá? Normalmente ele coloca ele coloca uma história clínica ali de um paciente que faz uso de bebida alcoólica de forma crônica por anos, tá? Então normalmente ele coloca isso em pauta pra gente quando ele quer puxar para pancreatite, ele associa com o alcoolismo. A B, colangite. Lembra da tríade, né? Da tríade de Charcot, paciente com dor abdominal em hipocôndrio direito, paciente com febre e paciente com icterícia. Então, aqui se a gente for pensar só na tríade, tá? Não fechou nem a tríade, menos ainda a pêntade, né? Então, vamos pensar na tríade aqui, esse paciente ele não tem febre, tá? Ele tem dor no hipocôndrio direito? Ele tem um desconforto discreto, né? Não dá pra gente caracterizar realmente como dor, tá? Ele está ictérico, mas não tem febre, então colangite realmente vai ficar aí no segundo plano, tá bem? Alternativa C, abscesso hepático. Aqui a gente tem que lembrar, talvez fosse aqui um pouquinho mais difícil. Falar, caramba, o abscesso hepático pode causar tudo isso? Né? Talvez poderia causar ali um pouco mais de dúvida. O abscesso hepático, normalmente, ele é devido a alguma infecção, pode ser bacteriana, viral, fúngica ou mesmo parasitária. Muito comum do paciente, nesses casos infecciosos, ter febre mais uma dor, né? O paciente apresenta ali
um quadro infeccioso, com febre, mais uma dor aguda, tá? Não é o que a gente vê aqui. Então, um abscesso hepático a gente consegue tirar também aí como diagnóstico diferencial, tá bem? E a D, a neoplasia de cabeça de pâncreas, é exatamente isso. A neo, como cresceu ali nessa região, ali o tumor, ele está causando a constrição de determinada área ali do colédoco, por exemplo, consequentemente causando uma colestase. Isso explica a icterícia do paciente, o fato da neoplasia explica o emagrecimento, esse desconforto que é só discreto também é explicado aí devido à neoplasia de cabeça de pâncreas e especialmente esse sinal da vesícula biliar palpável indolor, tá? Então isso realmente é bastante comum na neoplasia que a gente chama lá de tumores, na realidade, periampulares, tá? Tem alguns e normalmente nesses tumores periampulares o paciente apresenta esse sinal de vesícula biliar palpável indolor. Lembrando que na grande maioria dos casos, né, para a gente não falar 100%, mas na grande maioria dos casos, especialmente na prova talvez a gente pode até chegar e falar 100%, tá? Vesícula biliar palpável indolor não é fisiológico, sempre vai ser patológico e pensando em prova, a gente tem que pensar nos tumores periampulares e um deles é anel de cabeça de pâncreas, tá bem? Então, vamos ficar aqui com a alternativa D, neoplasia de cabeça de pâncreas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, escreva aqui embaixo no YouTube. Fiquem à vontade que uma vez por dia eu costumo dar uma olhadinha lá. Se tiverem alguma dúvida, eu respondo para vocês, tá bem? Então, tenham um ótimo estudo, um grande abraço e até a nossa próxima questão.